Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos lá então. Até hoje nós estudamos e discutimos passo a passo as chamadas 12 leis naturais que regem o universo. Sempre em vários momentos do áudio nós deixamos claro que, mesmo elas sendo estudadas de forma individual, elas fazem parte e atuam de maneira conjunta o tempo inteiro. São essas leis que vão permitir a compreensão melhor de situações que nós vivemos e passamos, e até de nós mesmos, né? Para tanto, nós vamos tentar fazer um exercício agora, e aí eu convido a todos que estejam ouvindo que também exercitem isso dentro de si, que é tentar avaliar uma situação real, né, prática, daquilo que nós estamos estudando até agora. Como é que diante de uma situação eu consigo compreendê-la de uma maneira a abrir horizontes e não fechar horizontes em conceitos muitas vezes obtusos, né, que impedem a minha visão. Pois bem, então, para tanto eu vou colocar uma situação, uma história curta, e aí nós vamos começar a abrir para discussões, né? A história ela é a seguinte: um casal relativamente jovem, extremamente apaixonados, que se casam. O homem, que eu vou chamar de José, é mecânico, que trabalha em oficina, e a esposa ajuda em casa com costura, trabalhando para fora. Então o tempo vai passando e o sonho do casal é constituir de fato uma família. Mudam de casa para uma casa um pouquinho maior, ela continua trabalhando e ele continua sendo mecânico. E particularmente no caso dele, o sonho dele é ter um menino. Ele quer um menino como filho. Bom, ela com uma certa dificuldade de engravidar, até que tem um momento específico em que ela consegue engravidar. Ele sempre muito prestativo junto dela, extremamente feliz, é um casal muito próspero e unido. Os meses vão passando e aí chega o instante em que ela vai dar à luz. Eles correm para o hospital, ela entra para o parto e o pai fica ali, o José fica ali angustiado esperando notícias. E aí passam alguns instantes, o médico, a enfermeira vem até ele já angustiado ali, inclusive já havia chamado o cunhado, a mulher do cunhado para acompanhá-los também. E a enfermeira vem até ele e aí ele fala: "E a enfermeira, nasceu? Tudo bem?" Ela comunica que nasceu um menino. E ele entra em euforia máxima: "Puxa, um menino, nasceu." E ela fala assim: "O médico gostaria de conversar com o senhor."
Aí ele fala assim, mas por que eu preciso conversar com o médico, né? O médico gostaria muito de falar com o senhor antes do senhor voltar até a sua esposa. Mas porque ela está bem? Ele falou, não, tá todo mundo bem, saudável, mas ele gostaria muito de falar com o senhor. E ele começa, na angústia dele, ele vai pressionando, até que ele força a enfermeira e fala, não, mas o que está acontecendo? Eu quero entender o que está acontecendo, porque eu estou aqui há horas já. E aí ela fala que a criança nasceu com uma pequena alteração. E essa alteração é, de fato, depois comprovada na história. A criança, ela tem síndrome de Down. E na época não era nem detectável em exames, nada. Ele entra em choque e decide não mais ver o filho naquele momento. Ele fala, não, eu não estou bem. Nisso chega o cunhado e tal, ele fica muito transtornado. Ele fala assim, eu vou para casa e eu quero arejar a cabeça um pouco. Você fala para a esposa que eu não estou passando bem. Ele volta para casa, o casal, o cunhado se aproximam dela, conversam com ela vê a criança, a enfermeira explica e ela se devociona à criança desde o primeiro instante, né? Com muito amor e afeto. Ela volta para casa, ele nesse tempo todo não vai ao hospital visitá-la, ela volta, ele continua em casa, ele não quer segurar a criança e começa a haver uma situação de atrito, e ele rejeita efetivamente a criança, e ele acredita que para aquela criança ter nascido com uma alteração, né, ou portador de uma necessidade especial, ou ele errou em alguma coisa na vida, ou ela é quem pecou. E ele sempre foi uma pessoa extremamente correta, uma vida muito difícil, veio de baixo. E a esposa também, né? E ela não conseguia entender isso. Ela falou, mas eu nunca pequei, eu nunca fiz nada contra você, e ele também. E a história acaba culminando, pelo menos até esse ponto aqui, que nós vamos, acho que para a gente poder argumentar e conversar sobre isso, na saída dele de casa. Ele decide ir embora, ele fala, não, você fica aí. E aí ela acaba ficando como costureira apenas, tendo que bancar uma situação muito custosa da criança, né, portadora de Down. O cunhado ajuda, enfim, mas é uma situação muito difícil para ela. E é uma situação que é corriqueira. Né? A gente está falando do abandono de crianças, é algo que, teoricamente, é bastante corriqueiro. Infelizmente. Né? E é uma situação que eu gostaria de tentar, a gente, não sei se é possível, eu creio que sim, mas tentar entender as implicações que a gente está falando das leis universais, né, independente de qualquer religião, para uma ação como essa. É uma situação bastante complexa, comum, né? Não só necessariamente a situação da criança com síndrome de Down, mas o fato de rejeição, né? A rejeição, a gente tem casos reais de até a pessoa estar esperando um filho e vem uma filha. Exato. E provoca o mesmo fenômeno, né? Mas enfim, eu acho que a história é bastante, para analisar as 12 leis em cima dessa situação, tem muitos momentos, né? Exatamente. Então assim, não sei se em uma única sessão, numa única gravação, a gente vai conseguir desvendar tudo, mas eu acho que a gente vamos passo a passo, momento a momento, né? Até porque a história não termina, né? Claro. Eu coloquei um ponto da história. Exatamente. E aí a ideia é desmembrar ela para a gente poder... Então assim, veja, o que vamos tentar fazer é bastante complexo. Eu nunca vi nenhum estudo, nenhuma literatura que aborde o que nós vamos tentar fazer. Sim. Então assim, não sei o quanto a gente vai poder desvendar, quanto que a gente vai poder avançar, sim, mas é uma tentativa realmente de você olhar as 12 leis universais, né, como que elas se movimentam, como que elas nos afetam, né, no cotidiano. E na história que você coloca, eu acho que tem dois pontos iniciais na história que a gente pode se ater pontualmente a analisar. O primeiro é o momento em que José recebe a informação. Tá? É bem pontual. Recebe a informação, criança com síndrome de Down. Né? Então,
E neste momento a gente vai ver o que aconteceu com José e as 12 leis atuando nele. Esse é um primeiro momento. Perfeito. O segundo momento é exatamente quando a esposa recebe a mesma informação. Então, assim, proponho esse ponto de partida. Está ótimo, acho que é válido. Muito bem. Vamos, então, primeiro olhar José. José, antes de receber a informação, ele estava em um estado emocional de muita ansiedade e expectativa. Sem dúvida. Com um certo cansaço, pelo longo período de espera. Mas a primeira coisa é a gente tentar entender qual é o estado vibracional em que esse ser estava, já que uma das primeiras leis é a vibração. Sim. E a gente já explicou bem que a gente, mesmo sentado no teu sofá de casa, a gente está se comunicando com o universo. Sim. Porque nós estamos com sentimentos e com pensamentos. Então, antes da informação, em que estado estava José? No estado de ansiedade. O estado de ansiedade se caracteriza por uma vibração densa, de incertezas, de insegurança. Ou seja, está à espera de alguma coisa. Se ele está nesse estado, é porque há um desequilíbrio. O estado de ansiedade é um estado de desequilíbrio. Você não está em harmonia. Perfeito. Então, você está vibrando em uma escala densa, está, obviamente, se comunicando com o universo através de quê? De grandes incertezas. Você está à espera. É isso. Então, vibração, a ação que temos para com o universo é essa frequência densa, a lei de correspondência que está em cima e que está embaixo. O que eu estou recebendo do universo? Estou recebendo exatamente essa frequência. Não estou recebendo uma frequência de amor universal, não estou gerando isso, muito pelo contrário. Então, eu estou preso em uma dimensão densa, não estou com sentimentos mais elevados. E essa prisão, ela é quase tátil, Exatamente. Você sente ela com as mãos, exatamente, literalmente, de tão densa que ela é. O que eu estou atraindo? Estou atraindo qualquer coisa, a nível dessa frequência. Por estar preso nessa frequência, a lei da transmutação, eu não estou usando. E isso pode agravar, por exemplo, com a lei da polaridade e ritmo. Se eu estou num dia que meu ritmo está pendente para a polaridade mais negativa, eu vou estar predisposto a pensamentos negativos. Pior ainda. Se eu estou num dia positivo, eu vou estar, obviamente, tendendo mais, não, vai dar tudo certo, eu vou estar buscando um escape dessa energia. Muito bem. Aí vem a informação. O que ocorre? O que ocorreu com José na hora em que recebe a informação de que seu filho nasceu com síndrome de Down? Qual você acha que foi o sentimento que bateu nele? Primeiro, entre o problema em si e aquilo que nós acreditamos que é o problema, tem um espaço. Isso eu acho que vale para tudo, Então, quando você coloca o seu filho é portador de necessidade especial, ou seu filho tem síndrome de Down, nesse instante, você ativa toda a sua memória com relação ao que é isso. Tanto que é uma parte que eu acabei omitindo da história, mas ele se questiona por que o filho dele é um doente mental. Explica-se, não, ele não é um doente mental. Ele é portador de necessidades especiais.
há uma diferença. Então, o que você está me dizendo assim, que a primeira reação dele é buscar no seu acervo de memórias. Exatamente. O que significa esse fato. Sim, ainda que demore um segundo, mas ele faz não, isso. São milésimos de segundo. Ele faz isso. O que a memória dele, pelo que você está relatando, respondeu para ele? É um deficiente mental. É um deficiente mental. Então, por aí você já vê que falta muita informação para José. Sim. Tá? Mas, pela informação que ele recebe das suas memórias, né, que sentimento ele teve nesse momento? Ou seja, aquilo que era ansiedade se transformou em quê? É difícil de falar. Eu acho que o sentimento porque você fala assim, ele teve um sentimento de revolta. Veja, quando fazemos o exercício com... Negação, talvez, o desespero. Tem várias possibilidades. Né? Por isso que este exercício é muito válido quando a gente faz com uma situação de nós mesmos. Isso. Porque aí eu vou ir buscar a minha resposta, né, de qual foi o meu sentimento gerado pela resposta da minha memória, né, que é muito mais real do que este caso. Neste caso de José, nós podemos dizer decepção, culpa, um questionamento até de fé, por que comigo? Né? Raiva, uma sentidão de uma carga de trabalho que não está disposto a enfrentar. Já tem muitas possibilidades, né, que geram essa análise dele de que o filho é um doente mental. Né? Pode ser até raiva, decepção com a esposa, geralmente. Aí vem essa questão, por isso que é muito importante a gente se conhecer e tentar detectar seu sentimento real. Porque imagina você, uma pessoa extremamente machista, a primeira reação vai dizer, a minha mulher fez bobagem, né? Isso é o problema dela, né? Tem muita gente que pensa assim. O filho nasceu com a minha mulher que errou, né? Ele não é capaz de olhar isso de uma forma espiritual mais ampla, né? De forma equilibrada, né? De um ser que vem para cumprir, né, uma trajetória em uma situação diferente, né? Que seria um ser equilibrado com outro nível de espiritualização, enxergar dessa forma e abraçar isso com acolhimento, com amor. Não, ele teve uma rejeição gerada por um sentimento que nós estamos especulando que pode ser de negação, de revolta, enfim, de raiva, enfim, é uma frustração enorme. Isso sem dúvida alguma. Né? Bom, isso arremete a um nível inferior de vibração ainda em relação à expectativa que ele estava de ansiedade. Sim. Né? Então, assim, ele caiu em um nível vibracional mais baixo ainda. E aí, de novo, dependendo do ritmo que ele estava, se é negativo, vai se afundar mais ainda. Né? Ou seja, percebe, ele está sem elementos para ser resgatado dessa trincheira, desse buraco que ele entrou. Ele gerou um colapso de função de onda. Gerou um colapso de função de onda profundo, denso. Materializou aquilo que ele... Que pode ter muitos sentimentos, porque o primeiro sentimento de frustração pode gerar uma sequência de outros sentimentos. Com certeza. Né? Porque assim, veio a minha resposta das minhas memórias, teve um primeiro pulso de sentimento, teve outra reação de memória, outro sentimento, e você entra num looping, né, de raciocínios e sentimentos negativos, né, que a gente chama cavar trincheira. Na verdade, sim, você continua se afundando até o estágio mais primário, que é da raiva e da negação, né?
pode chegar a ter um estado profundo de depressão. Né? Então, veja o mergulho, né? O mergulho e ao nosso redor as energias que eu estou atraindo. Porque à medida que eu vou densificando minha vibração, eu estou à mercê. Eu estou à mercê de um universo que vai responder na mesma frequência que eu estou me comunicando. Espiritualmente semelhante atrai semelhante, né? Exatamente. Então, a correspondência, causa e efeito, né? A causa e efeito imediatamente se coloca em movimento. Imediatamente. Sem dúvida. Né? Muito mais se eu não só estou vibrando, mas estou falando. Né? Na hora que eu falo, eu não quero ver, né? Eu estou, através do verbo, né? Jogando ao universo uma energia extremamente nefasta, né? De rejeição a um ser que acabou de entrar no nosso meio, né? No nosso planeta, né? Então imagina você, esse filho que já está no colo da mãe, ele recebeu esse choque imediatamente. Imediatamente, né? Pela correlação quântica, né? Eu posso estar a quilômetros, essa rejeição imediatamente afetou essa criança. É uma onda, né? Que chega e faz ele vibrar no desprezo. Você sabe que essa correlação é tão interessante, tem na cultura indígena, eu não vou saber exatamente qual a tribo, né? Porque quando a gente fala cultura indígena parece que é tudo a mesma coisa e não é. Mas quando a Índia dá à luz, né, o índio, que é o pai, ele dorme, ele vai dormir. E a explicação é que ele dorme para ajudar ela a se recuperar. É como se ele doasse a ela os fluidos essenciais para que ela conseguisse se recuperar. O que para nós é uma antítese, né? O cara vai dormir quando ela acabou de dar a luz. E que no fundo explica de uma certa forma essa correlação quântica também. Sem dúvida. Porque a ligação entre os dois e agora entre os três é muito forte. Muito forte. E ele, como doador ativo e bem, ele vai exercer esse papel. Então você vê, existe essa ligação que mesmo a gente não conhecendo a complexidade total dela, ela está extremamente presente nesse momento, né? Perfeito. Então perceba que o estado vibracional dele está afetando a criança, a mãe, sim, e automaticamente colocou em movimento leis como causa e efeito, que vai criar problemas a seguir, né? A lei da correspondência, sem dúvida nenhuma que ele está cedendo essa energia negativa, né, dele para com o filho, para com a mãe. A questão do ritmo, né? O ritmo é meu, mas também é de mim para fora e de mim para dentro. Então veja que eu estou mandando para o meu ritmo, o ritmo que eu estou gerando para esses seres que são a minha família. É uma vibração de destruição, literalmente. Literalmente. Né? Com uma polaridade extremamente negativa. Né? O princípio gênero, a lei de gênero, eu estou, na verdade, criando, né? Eu estou criando uma nova realidade, tremendamente negativa, através do princípio gênero. E não necessariamente aquilo está no projeto original, né? Não, claro que não, porque você entrou com uma outra energia aí. É o meu arbítrio. É o seu arbítrio. Estou exercendo o meu arbítrio, mas através da minha capacidade de criar, eu estou criando um futuro negativo, extremamente denso, com a minha reação. Então, olha que forte isso, né? O princípio de relatividade. O princípio de relatividade, na verdade, ninguém recebe uma carga superior àquela que você consegue suportar. Mas nós temos o arbítrio, né? O arbítrio dele nesse momento, através do seu estado egoico, foi de rejeitar. Sim. Né? Mas ele teria capacidade para absorver essa carga. Teria. Né? Que é através da relatividade. Perfeito. Tá? A transmutação, em absoluto, ele não usou essa lei.
ele poderia ter transmutado esse momento. E não teve forças. Né? A força egoica. Isso foi te maior, mostra, né? é maior e mostra a desconexão dele. Contrário à mãe, que já acolheu o filho. Independente do Estado. Independente do Estado. Né? Ela teve força de transmutar a informação que recebeu através de quê? Do amor e do seu arbítrio. Então, assim, temos dois polos. O masculino agiu de uma forma, o feminino agiu de outra forma. Né? O que estamos analisando dele, né? O oposto foi ela. Né? Ela, através da sua criação, né, seu arbítrio, ela gerou um momento de acolhimento e de amor incondicional. Que na hora que você recebe uma informação dessa, você não sabe em que grau está esse problema. Pode ser super leve, né? Como temos casos de síndrome de Down super leve. Né? Até eu estava olhando uma reportagem sobre o Messi. O Messi é uma pessoa com síndrome de Down, super leve. Né? E que está ali. Né? E se for um caso desse você rejeitou? E você criou todo já né, uma situação, você está destruindo, né, através do teu comportamento egoico, né, de rejeitar uma missão de vida. E não houve esforço nem de tentar compreender de fato a situação. Exatamente. A rejeição ela já impõe uma barreira tão forte que ela impede você até de aproximar-se da situação. Veja, esse é um caso muito comum e veja o que nós fazemos, analisando essas poucas leis que a gente conseguiu colocar, né? O que criamos? Porque a história vai continuar. Vai. E cada vez pior. Até ele sair de casa, já podemos... Depois, em outros momentos, analisar esses estágios, né? Mas veja você a importância de você respirar, por exemplo, receber uma notícia dessa. Primeiro, antes de você receber a notícia, a importância de você estar em um momento de equilíbrio. Você está para receber uma vida nova, né? É um momento de felicidade. Por que estar nesse estado de ansiedade? Não poderia ter sido feita uma prática de respiração, se houvesse, obviamente, estrutura, né, emocional, espiritual, credos, né, de algo superior, de você se preparar para esse momento, em um estado de equilíbrio. Né? Independente de quem vier, ele vai ser acolhido. Né? Ao receber uma notícia dessa, se você está em estado de equilíbrio, respira. Antes de gerar qualquer pensamento, para gerar outro sentimento. Né? Veja a importância da gente dar um espaço diante de uma situação, dar um espaço à vida, para a gente deixar fluir as coisas de forma mais positiva. Olha, excelente. Eu acho que a gente devia inclusive não analisar a mãe agora. É até uma proposta, a gente parar por aqui, esse ponto de análise, e abrir espaço para quem ouviu, tentar também imaginar essa situação com relação à mãe. Aí a gente retoma depois, obviamente, onde parou e aí essa história vai em frente. Acho que é mais interessante fazer isso, porque dá para... E até nós também ficar com essa história nesse ponto. Claro. E na gravação seguinte a gente retoma a mesma situação, ver se a gente penetrou um pouco mais, né?